Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do desafio investindo apenas R$ 50 por mês. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. E se você já assistiu algum dos nossos outros vídeos, então eu espero que você tenha começado esse desafio junto comigo. E no vídeo de hoje, vamos dar alguns passos muito importantes que você tem que acompanhar durante o vídeo. Porque além de nós recomprarmos cotas dos fundos imobiliários que a gente já tem na carteira, nós também vamos adicionar uma renda fixa na nossa carteira de investimentos. Já que a Selic está a 15%, então a gente tem sim que aproveitar e garantir um pouco de rentabilidade da renda fixa. E lembrando vocês que esse desafio foi feito nada mais nada menos para te incentivar a começar a investir também. Porque, afinal de contas, R$ 50 é um valor bem factível para você começar. E quando você começar, você vai gostar de ver os dividendos caindo na sua conta de investimentos. Então, se você ainda não começou, essa é a sua chance de começar. E logo aqui no início, eu já lanço o desafio. Você topa começar esse desafio investindo apenas R$ 50 por mês? Se a resposta for sim, então já prepara tudo para você começar a fazer os seus investimentos. Eu preciso que você deixe aqui nos comentários falando que você topou sim esse desafio. Antes que a gente atualize a carteira, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês antes. Porque como o nosso foco são os dividendos, o investimento desse mês de julho eu fiz ele alguns dias atrás, porque como eu queria ainda receber os dividendos nesse mês de julho, eu tive que comprar as cotas dos fundos imobiliários antes da data com desses fundos imobiliários que eu coloquei na carteira. E como nesse dia eu não conseguia gravar aqui para vocês, eu fiz a compra deles e são 2 fundos imobiliários. E como a gente tinha um pouquinho mais de R$ 50, aí o que eu fiz? Eu comprei uma cota do CPTS-11 e uma cota do CPTS-11 e o que restou eu coloquei em renda fixa para montarmos também uma reserva de emergência. E para montar essa reserva de emergência, eu coloquei no aplicativo do Sofisa Direto, cliquei em renda fixa, depois eu procurei um CDB que seja de liquidez imediata ou liquidez diária e no Banco Sofisa, esses investimentos de liquidez diária rendem 105% do CDI. Então, por isso, eu escolhi esse banco em vez de pegar as caixinhas do Nubank, porque as caixinhas do Nubank rendem apenas 100% do CDI. Então, aqui, como a gente comprou um CPTS-11 foi 7,40 e um KNSC-11 que foi 8,81, restou pra gente 34,38. E foi isso que eu coloquei na nossa reserva de emergência. E agora que a gente fez a compra desses ativos, o que a gente vai fazer? Aqui no site do Investidor 10, na nossa carteira de R$ 50 de dividendos, a gente vai aqui em adicionar ativo. Aí aqui, ações, a gente coloca FIIs, ativo. Aí aqui agora a gente vai colocar o CPTS-11, a data da compra, como eu falei para vocês, eu comprei antes da data com, então foi no dia 10/7, uma unidade a 7,40. E aqui a gente vai adicionar ativo de novo, porque a gente comprou outro ativo. Aí segue o mesmo processo, FIIs, KNSC-11, data da compra dia 10/7, uma unidade. Aí aqui, a gente comprou a 8,81 e aí a gente clica em adicionar ativo novamente, porque agora a gente vai adicionar o nosso investimento da renda fixa. Aí aqui a gente desce, vai em renda fixa, aqui eu vou colocar o emissor, é o Banco Sofisa, o tipo de título, ele é um CDB, a data da compra foi dia 10/7, o indexador dele é o CDI, e como aqui a gente comprou 34,38, mas eu não consigo colocar os centavos, aí eu coloquei somente R$ 34. Selecionei aqui que é um investimento de liquidez diária, a taxa do CDI é 105% do CDI, e como a liquidez diária não tem data de vencimento, e aqui a gente vai em adicionar ativo, e agora a gente fecha no X. E hoje, que é dia 22,
Um dia antes de eu soltar esse vídeo aqui para vocês, eu vim atualizar vocês sobre como está a carteira e o valor dos dividendos que a gente recebeu nesse mês. Então aqui, o patrimônio total de hoje tá R$ 148,60 e a gente investiu R$ 149,26, ou seja, a gente está um pouquinho negativo. E aqui ao lado a gente consegue ver que o lucro que a gente teve até agora nessa carteira foi de 1,26 e que nos últimos 12 meses a gente recebeu 1,92. No caso aqui, foram dos últimos 2 meses que a gente começou realmente com esse desafio. Então, aqui vocês conseguem ver evolução do patrimônio. No mês de junho, o patrimônio era R$ 100,09, que a gente tinha aplicado 99,05 e a gente ganhou R$ 1,04, totalizando esses R$ 100,09. No mês 7, que é esse mês de julho agora, nós aplicamos R$ 149,26 no total e o ganho de capital nosso aqui foi negativo, perdemos 66 centavos de desvalorização de algumas cotas e o nosso patrimônio terminou em R$ 148,60. Mas isso não é muito ruim, porque como a gente recebe os dividendos, eles compensam muito essas quedas. E também por nós começarmos diversificando a carteira, nós não perdemos tanto em um ativo só. Então aqui mostrando para vocês. O CPTS 11, temos 6 unidades, o preço médio 7,33 e hoje ele está 7,29. O VGIA 11, 3 unidades, preço médio 9,03 e atual está 8,97. O KNSC temos 2 unidades, preço médio de 8,82, atual 8,78. RBVA 11, 2 unidades, preço médio 8,44 e o preço atual 8,36. VGIR 1 unidade, preço médio 9,69 e o preço atual 9,51. Ou seja, todos os fundos imobiliários da carteira estão caindo. E eu espero que no próximo mês, na nossa próxima compra, eles ainda estejam caindo, porque pelo menos a gente consegue comprar eles com desconto. Essa é a parte boa quando eles estão caindo. Mesmo que a gente vá perder um pouquinho agora no patrimônio, depois ainda vai conseguir comprar com valor com desconto. E futuramente as cotas ainda podem se valorizar, além de que a gente ainda vai estar recebendo esses dividendos também. Aqui, a renda fixa do dia 10 até hoje, aí aqui a gente colocou como aplicado R$ 34 e o saldo está R$ 34,16. Então até hoje rendeu 16 centavos. E agora eu vou mostrar para vocês os dividendos. Vocês vão se surpreender um pouco, porque esse mês a gente recebeu mais do que o dobro do mês passado. Então aqui, os dividendos do mês de junho foi 63 centavos. E os dividendos desse mês de julho, a gente chegou a 1,29. Não é muito, mas se a gente continuar fazendo esses investimentos mensalmente de R$ 50 cada mês, eles vão crescendo mais e fazendo essa bola de neve, porque com os dividendos a gente vai reinvestindo e comprando ainda mais cotas de outros fundos imobiliários. Então, se você está montando a sua carteira, eu espero que você também esteja reinvestindo esses dividendos que você recebe. Nesse mês de julho, nós recebemos KNSC 11, 9 centavos, uma cota, RBVA 11, 18 centavos, 2 cotas, CPTS 11, 53 centavos, 6 cotas, VGIA 11, 38 centavos, 3 cotas e VGIR 11, 12 centavos, uma cota. Então finalizamos da seguinte forma: 77% da nossa carteira em fundos imobiliários e 23% em renda fixa. E no próximo mês nós vamos continuar seguindo essa mesma estratégia de um pouco em fundos imobiliários e um pouco em renda fixa. Porque já que estamos começando essa carteira, é bom a gente ter a renda fixa, já que ela está com a rentabilidade tão alta e a gente não pode deixar de perder essa oportunidade.